Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast Ores, o seu podcast do RoundNet brasileiro. E nesse quarto episódio, Eric, você imaginou que em tão pouco tempo a gente ia fazer 4 episódios? Fala a real pra mim. Muito rápido, né? Acho que a gente começou com tudo aí, o pessoal se engajou, tem escutado, tem comentado, e é isso. Muito, Não é, esperava, mas acho que foi um timing bom, né? é, cara, muito começar já agradecendo todo mundo que ouviu aí os últimos casts, veio a galera falar, pô, eu ouvi lá, é, tá de parabéns, a gente vai mostrar que vocês erraram as previsões e vamos falar bastante disso. Ou gostei de saber como que vocês começaram, gostei de saber como foi o Mundial. Então, muito obrigado para todo mundo que tem ouvido, tá? De novo, vocês estão ajudando nosso sonho a ser realizado aqui desse esporte um dia virar olímpico, tá bom? Eric, o que vamos falar hoje? Torneio de São Caetano, pós-torneio aí, que quebrou algumas previsões nossas, trouxeram algumas surpresas, né? Acho que vai ser bem legal aí de comentar. Boa. Falar só rapidinho sobre o quê? Não combinei isso com o Eric, mas sobre as camisas que estamos vestindo, porque esta camisa aqui é da Espanha, lá do Campeonato Mundial. E o Eric tá com a camisa que eu queria muito ter uma, mas não consegui. Essa aqui é do México, troquei com o cara que a gente jogou 3 vezes, ganhei dele as 3 vezes. Mas no final é isso. A É, amizade fica, né? pior que esse cara aqui da Espanha jogou uma vez, perdemos. E a gente troca ideia no Instagram. Ele postou outro dia a camisa que eu dei pra ele, então foi super legal. Mas vou mostrar aqui, ó, que do México eu tenho essa pulseirinha aqui, ó, que meu amigo me deu. Ele foi lá e falou: Cara, eu não posso te dar a camisa, porque por N motivos ali. Mas me deu essa lembrancinha que eu guardo com muito carinho na minha mochilinha ali. Mas boa, Eric. Cara, vamos falar aqui pro pessoal que não tá muito por dentro ou não acompanhou os últimos episódios. Teve o campeonato em São Caetano do Sul, dia 9 de outubro de 2022. Para quem tá ouvindo esse cast agora, logo no lançamento, foi domingo, né? Primeiro campeonato organizado pela comunidade de São Caetano. Então, primeiramente, muito parabéns para todo mundo ali, né? Especialmente pro Ale, que a gente sabe que toca ali à frente de toda a comunidade. Mas tem lá o Felipe, a Sara, o Emerson, o Jean e o Danilo, né? Principalmente esses 6 aí. Então, parabéns, ótimo campeonato. Infraestrutura muito boa. Aconteceu um negócio que acho que agora a gente tirou essa zica, né? Choveu, Eric. Choveu. Choveu e choveu forte. Mais lá para os últimos jogos, né? Acho que as chaves não foram tão prejudicadas assim. Mas acho que é o primeiro campeonato que a gente faz em território nacional que chove, né? Ó, Depois de quanto tempo? esse ano foram 11, contando esse, né? Então foram 10 sem ser esse. Aí antes da pandemia teve dois regionais, dois Spike Ball, a Graded, teve o em Campinas, teve em Atibaia, teve o primeiro em Atibaia e teve de Balneário. Então 19 campeonatos sem chuva. E aí tivemos nosso primeiro campeonato com chuva. E outro aprendizado do Mundial é que, mano, a gente jogou lá na chuva e quando começou a chover, a gente só olhou um pra cara do outro e falou assim: bora Bora continuar, jogar. né? Não tem nada demais jogar na chuva. Não tendo chuva de raios, tá bom, né? A gente Exatamente. tomando esse cuidado, mas foi Bom, emocionante, foi emocionante. conduzindo aqui, né, o cast, vou deixar já de cara meus parabéns ao meu amigo aqui, meu colega de podcast. Eric conseguiu ser campeão deste campeonato imprevisível que a gente chamou, não é mesmo? Sim. E Eric, para começar, assim, queria só que você me falasse como é que o Jeff ficou depois de ser campeão. Cara, o Jeff tava muito feliz lá, quase chorou.
a gente voltou no mesmo carro, né? Ele não parava de encher o saco do Caio e do Senna, falou, ô, que lugar vocês ficaram mesmo? Porque assim, né, para quem não sabe, a final foi contra os nossos amigos, né? Caio e Guilherme Senna. Então o Jeff ficou super feliz, quase chorou lá no final da final, né? Mas o moleque jogou muito. O moleque jogou muito, fez por merecer o título, né? Ele ficava falando, pô, mas eu vou ser campeão da Ouro primeira vez com você. O Caio vai ficar falando que você que me carregou, né? Mas no final, todo mundo acho que assistiu lá viu que ele jogou muito, tá jogando muito, né? Kelvin, o pessoal da velha guarda veio comentar lá, falou, pô, o Jeff é outro cara, né? O Jeff treinou, tá jogando muito, tá sacando muito, tá atacando bem. Então, assim, acho que fez por merecer, né? A felicidade toda dele lá. Muito legal de ver, né? Que quem acompanha ele de perto sabe como esse moleque se dedica. E acho que é isso. Espero que ele leve isso para o lado positivo, né? Que seja o primeiro de muitos títulos, mas que seja uma caminhada legal aí para ele, que ele merece muito. Boa, boa, boa. E dentro dos nossos chutes pro top 4, o Eric acertou apenas que ele ia ser campeão, porque ele botou MM em segundo, e aí a gente já vai falar sobre o desempenho de MM. Colocou eu em terceiro, e aí já já falo também como que foi o meu desempenho. E colocou o Caio e o Senna em quarto, que foram vice, na verdade. E do meu lado, É, eu tinha colocado eu em primeiro, e também não rolou. Mas eu acertei os vice-campeões, porque eu coloquei o Caio e o Senna em segundo. Em terceiro eu tinha colocado o Eric. E em quarto eu tinha colocado o Pedro Zancan e o Guga. E também não rolou isso. Tivemos como nosso top 4 o Eric e o Jeff em primeiro. Caio e Senna em segundo. A grandíssima dupla de Taboão da Serra, Toque Toque em terceiro. E estão jogando muito. E o que acho que para nós dois é a grata surpresa e quem a gente menos esperava que ia chegar e chegou e ficamos muito felizes foi o The Chosen, Emerson e Gianluca ficaram em quarto da comunidade de São Caetano do Sul, representando ali os organizadores, marcando presença ali no top 4, né? E que você achou, Eric, do mata-mata ali? Você achou que um lado ficou muito pesado, o outro não? Você acha que deu uma bagunçada? Como é que chegamos nesse top 4, na sua opinião? Eu acho que foi um sistema bem legal, né? Esse Fuengo aí facilitou muito a nossa vida, né? Só da gente jogar os resultados num sistema aí, o sistema já dá todo os resultados e próximos jogos, tudo baseado em estatística, né? Acho que facilitou muito. Só que, analisando assim, como a gente gosta de falar, né? Se fosse num FIFA, né? Teve um lado da chave que ficou mais carregado, assim, né? Que teoricamente poderia ser mais forte. Não sei se a gente pode falar isso, né? Mas se a gente for ver, se tem o fango aberto aí, você consegue falar o lado da chave? É, não sei se é problema técnico, mas eu não tô te ouvindo. Foi mal, foi mal. Um lado da chave ficou com o Eric e o Jeff, o Hiro e o Shang, que são dois da velha guarda ali, o Zerbete e o Greco, de Campinas, o Pedro e o Guga, né? Mais um aqui do que foi da seleção. Tok Tok, quem ficou em terceiro. Jurassic Park, que é tipo os pupilos do Tok Tok, né? Que são o pessoal um pouco mais novo de Tabuão. Ficou a minha dupla, né? E a última ficou o Juan e o Kelvin, que também é da velha guarda. Então, assim, ficou realmente 8 duplas muito pegadas, muito puxado ali esse lado da chave. Não justifica nada, mas realmente ali no chaveamento, no sorteio, baseado em estatísticas e tudo que o Eric falou, ficou bem pegado esse lado da chave. Aí você vai falar assim: ah, mas então quer dizer que o outro lado da chave tava fácil? Não, não é isso. Mas acho que na média tava um pouquinho mais forte, na nossa opinião. Do outro lado da chave tava o Steven e a Letícia.
Bora Bill, que é a dupla do Danilo e do Felipe de São Caetano. O Spiders, lá de Tabuão. O Caio e o Senna, que ficaram em segundo lugar. Droga é o Brian, que é o Henrique e o Brian de Campinas. O The Chosen, que é justamente quem ficou em quarto lugar. O Emerson e o Gianluca. O Alex e o Nathan. E o Rafa e a Carol, né? Então aqui, na minha opinião, tem aí já mais umas duas duplas um pouquinho mais abaixo. Mas assim, cara, é o que a gente falou. Totalmente imprevisível. A gente tem resultados aqui do mata-mata que Inesperados, né? ó, a gente teve um jogão de cara, Matheus e Greco, ou MM, né? Zerbete e Greco contra Zancan e Guga, 2 sets a 1 pra Zancan e Guga. Puta jogão logo de cara, nas oitavas de final, já tem um jogo desses assim, animal, né? Já tirou o meu vice logo nas oitavas. Já tirou o vice. Outro jogo super bom, na minha opinião aqui, ó, Droga, o Brian e The Chosen. Aqui, com todo respeito a todo mundo, eu apostaria no Droga, o Brian, né? No Henrique e no Brian. Tanto que o Henrique e o Brian, eles se classificaram em terceiro lugar na classificação geral. E o Emerson e o Gianluca classificaram em 14º, que é terceiro de baixo para cima. Porque Nossa, só os 16 primeiros foram, né? Então 16, 15 e 14. Então era o terceiro melhor contra o terceiro pior. E eles ganharam. The Chosen ganhou e foi ganhando até chegar em quarto lugar. Então, assim, só aqui a gente já teve dois jogos impressionantes. E aí depois, dali pra frente, é só pra baixo, né? Como falam. Só jogo pegado. Eric contra Zanca, Tok Tok contra eu e o Davi, Steven e Letícia contra Caio e Senna, e Emerson e Gianluca contra Alex e Nathan. Então, assim, só pedreira, daqui podia sair qualquer vencedor, né? E foi aqui justamente onde eu fui eliminado. Em dolorosos 2 sets a 1 de virada para Tok Tok. E eu faço que questão de virada. falar que no segundo set tava 12-9 pra gente e a gente perdeu de 17-15. Então, selo popcorner pra mim e pro Davi, que estávamos a 3 pontos da vitória. E tirando que assim, tava 12-9, mas chegou uma hora que tava 13-11 também, Meu né? Deus do céu. Dessa eu Mas, fiquei sabendo agora só. mas acontece, não é mesmo? Luiz e Pablo ali jogaram a vida, jogaram muito bem. Depois me confessaram ali que ficaram muito cansados e só por isso que perderam de você, viu, Eric? Então, de nada. Graças a Deus, já fiquei sabendo, já teve post sobre isso. Já falei pro Jeff agradecer aos deuses lá. Pode agradecer a mim e o Davi também, que cansamos o Tok Tok, tá? Pra eles chegarem mais cansados aí. Mas vou falar que foi uma das derrotas mais felizes da minha vida. Porque, primeiro, porque eu tava jogando com o Davi, né? Filho do Alex, então um moleque muito especial pra mim. E segundo, que perder pro Luiz e pro Pablo foi muito marcante, assim. Primeiro que agora eu tô com vontade de amassar eles em todos os campeonatos, porque quando é assim, né? Quando eu perco de alguém eu quero ganhar depois. Mas segundo que eu fiquei muito, muito feliz deles terem chego, é muito mérito do esforço e do treino deles, né? É a mesma coisa que eu sinto ali com o Emerson e com o Gianluca, mas como eu não perdi pra eles, acho que o sentimento é um pouquinho diferente, né? Acho que ali eles têm todos os méritos de terem chegos também. Mas é isso, né? Algumas coisas na fase de grupos fizeram com que essa chave ficasse maluca. Por exemplo, o Caio e o Senna, que ficaram em segundo. Tok Tok, que ficou em terceiro. E o The Chosen, que ficaram em quarto. Eram do mesmo grupo. Tivemos outro grupo da morte, acho que dois grupos da morte, se não me engano, né? A gente não botava tanta fé que ia ser tão pegado assim esse grupo. Na verdade, sim, o grupo em si não foi tão pegado. Os jogos foram, obviamente, mas Tok Tok ganhou todas. O Caio e o Senna ganharam três e perderam uma. E o The Chosen ganhou duas e perdeu dois, né? Então ali, nisso daí, já já não foi tão equilibrado nesse sentido. Mas o fato de todos eles terem chegado em segundo, terceiro e quarto mostra que se tinha um grupo forte e se teve algum time azarado, eu vou pegar aqui quem que foi o time azarado, ó. O time azarado foi as Tortuguitas e Fernando e Tainara que tiveram que jogar contra os vices terceiro e os quarto colocados na fase de grupos, viu? Esses daí, putz,
Esses deram azar. Acabaram caindo terceiro e quarto da chave ouro ainda, né? Então é complicado. Sim. Ó, surpresas aqui, Eric. Acho que a gente já falou um pouco, mas ambos apostávamos em Kelvin Juan, né? Como segundo colocado no grupo A e Spiders enfiaram 15-6 neles. E assim, já deixaram a gente tipo, ok, essa velha guarda aí não é tão, né, não tá tão atual. Nas oitavas de final, o Kelvin rangaram 7 de mim e do Davi. Então, na verdade, acho que eles estavam escondendo o jogo. O Kelvin falava, né? Eu precisava jogar com você. Aí, né, conseguiu. Ganhou 7 ainda. Deu muito trabalho. Mas aí a gente conseguiu ganhar muito suado ali deles nas oitavas. Outra surpresa. Quem que eram seus segundos colocados, Eric? MM, Zerbet e Greco. E aí a Confiei gente. neles assim, falei, puta, é uma dupla que vai encaixar, né? E aí a gente teve o jogo Droga, Braia e MM. Quem que ganhou, Eric? Pois é, Droga e Brian surpreendeu mais uma vez, ganhou do MM na chave. Mas assim, ó, surpreendeu pero no mucho. Porque a Sim, gente sim, sim, sabia que exato. ia ser e o jogo foi 15-13. Pegadíssimo, Então, pegadíssimo. o Zerbetti, espero que você esteja ouvindo, porque eu gosto de cutucar você por causa disso. O Zerbetti mostrou tudo que aprendeu no Mundial e perdeu mais um jogo de 2 pontos, não é mesmo, Zerbetti? O Greco vai ouvir, vai mostrar para o Zerbet. Zerbetti, coraçãozinho. Ai, caramba. Mas vamos lá. Outra surpresa aqui. Acho que de surpresa, o Pedro e o Zancan e o Guga perderam pro Alex e pro Natan. E ambos achávamos que ia ser ao contrário, né? Sim, realmente. Foi 15-12, jogo pegado também, né? E foi muito legal ver o Guga, que é o primo do Zancan, jogando. Primeiro que ele tá muito maior do que a gente conhecia, né? Porque ele tá bem mais velho já, porque tá naquela Sim, idade que sim. cresce. E segundo que foi muito legal revê-lo. Mas quando a gente E esse é falava outro. que. Opa, pode falar. Não, esse é outro moleque que se treinasse teria um potencial incrível, né? É, Porque ficou aí, ó, 2, 3 anos sem jogar e tava jogando assim como se estivesse jogando frequentemente, né? sim. Uma naturalidade assim absurda nas batidas, na recepção de saque. Atleta é É como atleta, se né? é complicado. Né? Mas assim, ó, a gente falou que o meu grupo ia ser o grupo mais pegado. Ele tem um fator aqui que comprova que a gente não tava errado, Eric. Aham. Claro, confirmando o meu favoritismo, né? Brincadeira, gente, sério que eu não sou assim. Mas, enfim, eu ganhei. Eu e o Davi a gente ganhou os 4 jogos. Um deles de 16-14. Muito pegado. Mas aí a gente teve a dupla Bora Bill, que era o Danilo e o Felipe. Efenex, que era o Ohiri e o Shang. E Seven, que era a Letícia e a Isa. Eles três ganharam 2 jogos e perderam 2 jogos. Ou seja, eles ganharam, um ganhou do outro, que ganhou do um, que ganhou do outro. Foi o único grupo que aconteceu algo do tipo. Teve um grupo que. Não, é o único grupo. O único grupo que teve empate em vitória e derrota foi o grupo que eu tava. E realmente foi ali no detalhe. Tanto que o FNX foi pra chave ouro com 3 pontos de saldo. E o Seven foi pra chave prata com -1 de saldo. Então, Nossa, foi pro se. saldo de pontos. Então, por exemplo, se o FNX e Seven, né, que é o Hiro e o Shang contra as meninas. As meninas ganharam deles, por exemplo, de 15 a No 12. confronto direto, elas estavam na frente. Só que aí como elas perderam do Bora Bill e o Bora Bill perdeu do FNX, o Sim, confronto sim, direto sim. vai pro saco, né? Mas Que se o conta é o Seven saldo. ganha de 15 a 10 ao invés de 15 a 12, quem vai pra Uhum. ouro é o FNX. É o Seven e quem vai pra prata é o FNX. Ou seja, foi coisa de 2 pontos ali. Nossa. Mas, como as coisas são nesse tipo de campeonato, o Hiro e o Shang são eliminados na primeira fase da ouro. Mas na prata, o Seven, a Letícia e a Isa são campeãs da chave prata, né? Então, é assim que funciona, né, gente? Quando você vai em 16º para ouro, você vai como o pior classificado da ouro.
Em compensação, elas ficaram em 17º ou 18º ali, era uma das melhores da prata, né? Jogos menos pegados, mas eu dei uma olhada nos resultados, também não foram tão fáceis jogos. Se vocês procurarem rallies aí, tem rallies muito legais das 4 meninas jogando, né? Letícia e Isa contra Isa e Karina, Uhum. que foi o mata-mata ali da chave prata. Futura seleção feminina brasileira. É isso aí. Isso se não surgir novos talentos, não é mesmo? Não, não, é que nem a gente fica aqui falando que é seleção, daqui a pouco chega a criançada e dá um pau na gente, então a gente precisa continuar treinando. Com certeza, com certeza. E em segundo da prata, eu vou fazer só aqui um relato, porque meu amigo que trabalha comigo ficou em segundo, fiquei muito feliz. Grande Yuki, com sua Yuki. dupla Nicolas. E eu vou Esse aí falar, tá hein? jogando, hein? O Yuki Akanhoto tá jogando bem, e ele arranjou uma dupla que eles se entendem, viu? Eu falei pra eles, larga esse vôlei e vem jogar Roundnet com nós. Para desse negócio de Não, treinar eu vôlei. assisti a final lá e realmente os dois, pro quantidade de treino que eles falam que tiveram, né? Quase zero. Jogaram muito, estão jogando super bem, né? Acho que foi o terceiro campeonato do Yuki e o primeiro da dupla dele. Foi. Não vou saber o nome da dupla dele, mas estavam Nicolas. jogando muito. Nicolas. É, ó. Só pra vocês terem uma ideia do que eu falei aqui, ó. O Yuki e o Nicolas ganharam do Alei da Sara de Uhum. Pilar e Viga. 21-16, 21-17. E a Letícia e a Isa, que foram campeãs, perderam o primeiro set da Karina e da Isa, de 21-17. Ganharam o segundo de 24-22. E o Meu Deus. terceiro ganharam de 21-18. Então, assim, não, nossa, muito pegado, muito pegado, né? E aí, então o Yuki ficou em segundo e o Pilar e Viga, o Ale e a Sara ficaram em terceiro da prata. E a chave bronze ficou ali com o pessoal da liga, né? Então, os 4 primeiros foram duplas da liga. Essa molecadinha aí que tá vindo com tudo, né? Estão melhorando a cada torneio. Ele só tem um problema que a gente também tá melhorando. Não, mas Mas vai essa chegar alguma molecada hora aí, aí que eles vão melhorar mais que a gente e aí eles vão começar com a passar. certeza. O potencial deles de melhorar acho que já é muito maior que o nosso, né? A Não, gente já eles tá têm, chegando no nosso limite, assim, e eles estão só no começo, né? não, eles têm corpo de criança. A gente tem corpo de adulto, né? Então assim, quando eles começarem a ter força de adulto, rapaz, é bom a gente já ter É. ganhando tudo que a gente precisava ganhar, porque aí vai dar Vai ruim. ser. Aí a gente oficializa, vira só comentarista mesmo, que tá bom. Nossa, é verdade. Aliás, fica aí a dica, quem quiser ir ser comentarista, a gente tá procurando pessoas para comentar jogos, né? Podcast, comentar jogo, arbitrar. Arbitrar, Eric, vamos falar de arbitrar jogo. O que você sentiu de diferença, principalmente depois de ter vivenciado o Mundial lá? Em relação a tanto ter alguém arbitrando, quanto arbitrar alguns jogos. Acho que é muito importante, mais importante do que a gente, pelo menos eu considerava, né? Porque a gente vai chegando num nível competitivo que continua tendo muito eu não concordo com o que você viu, né? Porque eu tenho um ponto de vista, você tem outro. E é muito importante ter uma terceira pessoa externa ao jogo que possa dar esse veredito, né? Nem sempre ela vai estar certa, mas é para o jogo fluir, né? Acho que é muito importante, né? Porque deixa um pouco mais profissional, né? Nesse sentido de não vamos voltar ao ponto, dúvida, volta o ponto. É legal, né? Para o jogo amador, que a gente está lá se divertindo, essa questão do fair play é sempre muito importante. Mas para a gente ter um jogo que a gente quer que caminhe para o lado profissional, a gente vai precisar ter juízes, né, árbitros, observadores. E o Mundial agregou muito nisso, né? A gente viu que os observadores também erram, mas eles sempre estão lá para dar a chamada final. E a gente começar a trabalhar isso nos nossos torneios, acho que é fundamental, né? Alguns lances a gente vai continuar em dúvida, mas ele vai cada vez mais agregando para a dinâmica do nosso jogo, né? Eu particularmente, a vivência do Mundial me trouxe muita segurança em poder dar um palpite, arbitrar um jogo, né?
Então, mesmo posicionamento, parece que não, mas assim, os observadores, eles têm lugares para ficar, eles têm funções, não é só ficar em qualquer lugar e falar, ah, foi alta, foi pocket, foi aro. Não, tem lances que assim, é um observador que vai definir, né? Pode ter três, mas se a bola no saque foi alta, é um deles que vai definir. Os outros dois não tem visão para definir isso, né? Mesma coisa se for Uhum. pocket, se for invasão. Então isso me deu muita segurança, por exemplo, de chegar na final, eu e o Zanca ficar de observador do jogo de vocês, né? Sim. Teve dois, três lances ali que vocês iam tomar a decisão que, ao meu ver e ao ver do Zanca, estavam equivocados. Gerou uma mini dúvida, olharam pra gente, a gente falou, foi bola limpa, foi alta, foi pocket, foi aro, e vocês quatro simplesmente falaram, beleza, vamos seguir o que vocês falaram. Você principalmente, Eric, acho que isso é muito legal e eu fico muito, muito feliz e... Feliz não porque eu já te conheço, mas acho que isso é um puto exemplo. Teve, acho que das três, quatro chamadas que a gente teve, quase todas foram contra você, né? E você Sim, sim, falou, sim. beleza, né? Se eu não me engano, teve um saque que foi aro e você achou que foi limpo, e eu e o Zancan falamos que foi pocket, na verdade, não foi aro. Uhum. Teve uma bola limpa deles que você achou que tinha sido aro e a gente deu limpa, né? Então acho que isso também, primeiro que. Aí teve uma bola que vocês perguntaram pra mim e eu falei, não, quem decide é o Zancan, né? Quem decide é o Pedro, porque ele Sim, tá na sim, sim, visão. sim, sim. Então me senti muito confortável de fazer aquilo e acho que foi algo que a gente passou pra galera e eu vi o pessoal também na disputa de terceiro e quarto tendo algumas discussões e tipo, teve determinada bola, mano, tava chovendo, gente, tava uma puta chuva, né, em determinado momento. E aí o Alex e o Ale que estavam observando falaram assim, gente, vocês passaram na frente, tá chuva, não vimos nada. Nesses casos, volta o ponto. Eles tinham Sim, lá suas sim. posições contrárias e voltaram um ponto. E assim, se eu não me engano, tava tipo 20-19. Aham. Então, assim, cara, que legal ver que mesmo eles ali que, tipo, não vivenciaram o Mundial, não estão acostumados, respeitaram, entenderam, vida que segue e o resultado do jogo permaneceu, né? Então, acho que, cara, foi muito, muito legal. Demos mais um passo, né, importante, acho que no... Porque os outros jogos que a gente Importantíssimo, observava, a gente importantíssimo. ficava todo no lugar errado. Falava que invadiu, mas não invadiu. Ah, eu dei um no-hit seu, né? Você Mas deu um esse no-hit e você marcou um aro. Esse aro eu acho que é o mais interessante, né? Que pode acontecer durante o jogo, porque eu ataquei, eu vi claramente que não foi aro. O Caio, que era a nossa dupla adversária, viu claramente que não foi aro. Só que o C na dupla dele, do Caio, chamou o aro, né? E ele tem total direito de chamar o aro. Né? Ele chamou o aro, não importa a opinião do Caio, vai automaticamente a opinião para o observador. No caso, o observador falou aro. Eu sim, olhei para o Caio falou: não foi aro, mas beleza, a gente aceitou a chamada e seguiu o jogo, né? sim. Porque não importa muito a nossa. Se a partir do momento que alguém chamou, quem dá a voz final é o observador, né? Então acho que isso é importante a gente começar a se acostumar, porque campeonatos internacionais vão ser sempre assim, né? Exato, exato. Boa! E aí, Eric, gratas surpresas, acho que a gente já falou bastante, né? Vamos falar de nível técnico, de percepção técnica, de geral, o que você sentiu das comunidades, da gente que foi pro Mundial, o que você assistiu. Acho que você. Acho não, eu tenho certeza que o Eric assistiu mais que eu, primeiro porque no primeiro jogo de mata-mata ele tava sem set pra jogar. Segundo, porque todos os jogos ele ganhou de 2 sets a 0, então ele sobrava tempo pra assistir as coisas. Então me conta um pouquinho, Eric, do que você foi assistindo, vendo. E fala do seu amigo aqui também, porque eu não quero falar de mim. Não, eu acho que assim, o nível técnico dos nossos jogadores de seleção, da seleção que foram para o Mundial, né, tava muito alto, né? Você, Steven, Alex, pessoal, o próprio pessoal de Campinas, o Zervetti acabou vacilando um pouquinho, né? Mas assim, o nível técnico da seleção acho que não deixou a desejar, né? Quem me surpreendeu muito foi Tok Tok, essa dupla aí tá jogando demais, eles estão com o saque de canhoto do Luiz está muito bom.
o jogo deles no geral tá muito bom, né? Mas assim, admito que não foi fora do esperado, né? Como a gente acabou misturando muito as duplas, os jogos consequentemente caíram um pouco o nível técnico, né? A gente não teve lá um jogo que foi extremamente técnico, os 4 jogadores jogando muito. Acho que isso acabou faltando um pouco nesse campeonato, né? Mas já era um pouco dentro do esperado, né? Que a ideia agora é a gente começar a crescer o nível no geral. Mas tiveram jogos muito bons, né? E muito legal de assistir. E, assim, na medida do possível, muito equilibrado, como a gente já esperava, né? Nenhum jogo que você olhar vai falar, nossa, essa dupla tá muito fora da curva aqui, né? Então não tem como ser um jogo chato, né? Uhum. Quem me surpreendeu muito foi o cara que eu mais acompanhei de perto, foi o Jeff, né? Todo mundo que a gente jogava contra elogiava o nível técnico dele, a dedicação dele. Eu, pessoalmente, fiquei muito surpreso, né? Quando eu me propus a jogar com ele, falando, pô, vamos fazer uma dupla aí, vamos motivar. Eu não esperava que ele fosse jogar tão bem quanto ele jogou, né? Ele realmente, acho que todos os jogos que a gente jogou, ele fez uns 2, 3 aces, ele errou muito pouco ataque, precisa melhorar o levantamento dele, mas o nível técnico no geral dele me surpreendeu, né? Tá jogando bem, tá com um jogo consistente, melhorou bastante a parte psicológica, que era o que atrapalhava ele nos campeonatos anteriores, né? Mas assim, Spiders, por exemplo, para mim também foi outra surpresa técnica, né? O Thiago, a gente tinha comentado no nosso episódio anterior que ele era um pouco estabanado, tinha as complicações dele lá, e ele foi lá e provou que é um jogador que tá evoluindo, tá atacando bem, tá sacando bem, ele tá com aquele saque lá, backhand, já que tá virando marca dele, que tá se desenvolvendo, tá mostrando que é um jogador aí que a gente tem que ficar esperto. Boa. É a fadinha do strike, do Spike. Cara, eu vou. Acho que além de tudo isso, eu vou ressaltar muito o nível que o time de São Caetano tá chegando. Cara, jogar com o Danilo e contra o Felipe foi muito difícil. Foi o jogo que a gente ganhou de 16-14. Emerson e Jean chegando em quarto lugar. Jean canhoto. O Emerson colocou a cabeça no lugar. Ele parou de reclamar. Ele tá muito mais centrado. Ele parou de andar no saque. Ele tá com um saque muito melhor. Então, acho que eles todos estão evoluindo juntos. Isso é muito legal de ver, né? Já dei um toque pro Danilo que ele precisa melhorar um pouco o ataque dele, mas, cara, eles são um time que se complementam muito em alguns fatores, né? Uns têm muita energia, outros são mais contidos, uns falam mais, outros falam menos, tem canhoto, tem destro, tem gente que bate com as duas mãos ali. Então o nível de São Caetano é super legal. Não assisti jogo do Ale e da Sara, tá? Então não vou falar muito sobre, mas dos outros quatro ali eu vi bastante. E acho que um ponto aqui que é interessante é que todo mundo que a gente chama de velha guarda, cara, é outro esporte já. Dá pra ver a dificuldade que tem com o no hit, com talvez a distância do saque, que é um pouquinho maior. Não sei se vocês sabem, mas o saque era 30 centímetros mais perto antes da pandemia. Hoje não dá nem para imaginar sacar dessa distância, né? Exato. Então, o próprio Davi, que treina muito pouco, eu senti bastante que ele tava com dificuldade, por exemplo, com o no-hit, né? Aquela questão de achar sentir que não pode pisar de jeito nenhum, mesmo na hora de levantar, atrapalhou o Davi várias vezes. A distância Uhum. pro ataque, ele acertou muito o aro, porque aqueles 30 centímetros, 45 centímetros de no-hit zone faz diferença, né? O próprio Juan, Kelvin. E acho que corroborando, e para não fugir do padrão da gente elogiar o Senna, ele é um dos poucos que sentiu a diferença, né? Ele também treinou um pouquinho mais, né? Jogou Atibaia, jogou Balneário ali, mas Balneário não tinha no hit, né? Mas jogou Atibaia que tinha no hit, treinou uma vez ou outra com a gente ali, mas realmente ele continua sendo diferenciado. Ele tem o saque de backhand dele também, que se o Thiago pode se inspirar em alguém é no Senna ali. Mas de fato, assim, a galera que chegou, muito feliz da galera ter chegado. O primeiro campeonato de vários ali, né? O Hira, Shang também. Mas dá pra ver que pesa ali.
pesa, só que quase todos eles foram pra ouro, né? Então eles estão ali naquele Sim, sim, limiar sim. de ainda sabemos jogar porque a gente A jogou experiência muito, pesa um pouquinho, exato. só que a técnica ali na hora do vamos ver pesa, né? Então, teve bolas ali que a gente via que, por exemplo, só o saque tá um pouco diferente. Tinha momentos que nem chegava na bola alguma dessas pessoas, porque não tá acostumado com saque tão forte, tão aberto, mas por falta de treino, porque se treinar vai pegar, Com né? Foi o certeza. primeiro contato com um saque muito aberto, por exemplo, né? Você deve ter, você jogou com o Kelvin e com o Juan, imagino que você deva ter percebido isso jogando com eles, que em determinados momentos eles não estavam acostumados com alguns tipos de ataque, alguns tipos de saque, mas eles Sim, continuam sabendo atacar, sacar, levantar e por aí vai, né? exatamente. Acho que é bem isso mesmo. O jogo foi modernizando, né? Mas as bases são as mesmas, né? Então, assim, mudam alguns detalhes, mas eles não esquecem como se joga o jogo, né? Então, acho que foi exatamente isso que pesou. Cara, não vi jogo do pessoal de Santos, queria ter visto, mas enfim, eu não parei de jogar um minuto, porque todos os meus jogos foram melhor de três ali. Pra falar que não, eu joguei contra a Letícia e contra o Steven na disputa de quinto e sexto e perdemos de 21-19, né? O Steven, ó, ouso dizer que o Steven vai ter o melhor cut do Brasil em breve, viu? O Steven tá treinando ali, tá colocando um efeito na bola que daqui a um tempinho vai ser chato. Acho que ele tomou tanto ace do Hamilton e do Piccone que deve ter traumatizado ele. Mas o saque do Steven tá muito bom. Mas é isso. Algumas lesões, né? Algumas pessoas que se machucaram um pouquinho. Mas saldo geral, mais um campeonato de sucesso. 32 duplas. Eram 33, uma acabou desistindo. Tivemos uma substituição também, duas substituições. Mas, cara, foi tudo bom, foi tudo ótimo, lindo, maravilhoso. De qualquer forma, recorde de duplas. Recorde de duplas. Recorde de duplas, 32 duplas. Não é recorde de participantes, porque a gente teve um campeonato que tiveram duas categorias. E aí, por Uhum, conta disso, a gente teve um pouquinho a mais. Foi tipo, acho que se eu não me engano, foram 65 pessoas. E dessa vez foram uhum. 64. Mas, assim, não faltou emoção. Eu lembro até agora, teve uma hora que eu saí de um jogo, eu olhei pra um lado, tava tendo um jogo que eu queria assistir. Aí eu olhei pro outro, tinha outro jogo que eu queria assistir. Aí lá no fundo tava jogando, tipo, Renan Henrique Zerbetti Greco. E eu, tipo, cara, era isso que eu queria, só que eu quero assistir. E eu não consigo. Sim, sim, sim. Mas isso que é legal, né? Os campeonatos estão cada vez mais equilibrados, só jogo bom. E acho que esse é o caminho, né? A gente começar a cada vez mais ficar imprevisível o resultado dos campeonatos. Boa, é isso aí. Temos um campeonato marcado para dia 27 de novembro, um campeonato de equipes, mas não vamos falar dele agora, vamos deixar para falar um pouco mais para frente, tá? Em episódios futuros. E pro próximo episódio, esse é uma exceção, a gente não vai falar. E aí vocês devem estar pensando, os caras estão enrolando a gente, é porque eles não têm tema e estão falando que é surpresa. Não. E assim, de verdade, Vai valer a pena. aguardem ansiosamente para o próximo episódio. Eu posso falar que vai ser um marco, Eric? Ou é muito Com spoiler? certeza. Não, é um marco. É um marco para o esporte, é um marco para o desenvolvimento de atletas. Acho que vai ser um marco que vai ficar para a história. Então, beleza. Então, semana que vem, tá? A gente vai soltar um pouco menos de episódio de uma vez, porque a gente aproveitou uma hype ali de começar e já meter um episódio atrás do outro. Mas agora a gente vai começar a se programar para soltar um episódio por semana. Dependendo do que for, dois, ou às vezes a gente solta depois de 10 dias, a gente vai vendo. Mas assim, conteúdo não vai faltar, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem quadros para estrear ainda. Sim, quadros para estrear, a gente já Uhum. tem desenhado coisas. A gente só precisa realmente fazer o negócio direitinho, ir com calma. E é isso aí. É isso Só aí. pra complementar, eu vi comentários no YouTube, tá? Continuem mandando comentários lá. Na medida do possível, eu respondo o mais rápido que der. Às vezes eu demoro um pouquinho.
Deixa eu até pegar aqui, eu não estava preparando para isso, mas eu vou pegar, que vale a pena dar moral aí para quem comenta lá, não é mesmo? Ó, primeiro Com certeza. episódio, a gente teve comentários. Opa! Do Kim. Kim trabalhou comigo, né? Eu fico muito feliz de ter pessoas que, pô, são fora dessa nossa grande panela, né? Do RoundNet comentando aí. Então, valeu, Kim, pela audiência. O Yuki também. Eu acho que eu encho bastante saco dos meus amigos, né? Porque o Ale deixou vários comentários aqui. O Ale de São Caetano. Pô, o Ale. Cara, o Ale vai longe nesse esporte, velho. Ah, peraí, deixa eu falar mais uma coisa. Que o Ale também comentou no segundo vídeo. Esse campeonato, Eric, teve marcação no chão, velho. Nossa, isso também foi. Além dos observadores, acho que foi outro divisor de águas, né? Que acho que é difícil agora a gente continuar fazendo torneios que não tenham marcação, né? Distância de saque, no hit zone, acho que são coisas que a gente vai ter que começar a investir e tentar fazer sempre, né? Porque faz muita diferença. É, a gente vai ter que sempre procurar um lugar que dê pra marcar. Então, assim, talvez campeonatos na Praça da Paz, no Ibirapuera, estão ali com seus dias contados. Talvez um campeonato mais amador no sentido de, pra galera que tá começando, pra um Uhum. sub-17, alguma coisa assim que não exija no Hit Zone, mas realmente ao nível que a gente tá jogando aqui de Série Ouro, quem tá mirando coisas maiores, sem a marcação do saque do no hit zone fica bem mais complicado. Nosso último vídeo teve comentário do Greco e falou assim, ó, Eric só errou em colocar MM em segundo. A gente vai pegar primeiro com certeza. Ô Greco, não pegou o primeiro nem no grupo, Greco. Olha, eu confiei nesses caras, hein? Ô Pelo amor de Greco. Deus. Ai, ai. O Greco respondeu, porque eu mandei, vim do futuro falar que o Eric errou. Aí o Greco mandou, falei que ele ia errar. O problema é que o Greco também errou. Roundnet Tabuão, vamos com tudo nesse campeonato. Levaram bronze aí da Série Ouro. E Kaique Camargo, eu não vou saber explicar Irmãos do aqui. esporte? Irmãos do Esporte. Ele tem um canal no YouTube que eu não vou saber agora. Desculpa, Kaique. No próximo eu falo qual que é o seu canal no YouTube. Deve ser Irmãos do Esporte, alguma coisa assim. Mas fazia um projeto super legal também. Conheceram o RoundNet do canal do YouTube deles, né? E mandou aqui que demais não sabia dessa novidade de dividir o pessoal da seleção. Então, que bom, né? E que bom que foi bem aceito, que bom que deu certo. Então, galera, deixem comentários aí no YouTube, continuem ouvindo. Para quem prefere aí um podcast, tem no Spotify. Quem prefere no YouTube, tem no YouTube. No Spotify também tem a nossa carinha linda, maravilhosa ali. E é isso. Fechamos mais um episódio. Boa. Então, galera, obrigado mais uma vez pela audiência. Fiquem ligados. Se inscrevam pro campeonato de equipes. Né? Eu vou falar isso até o último cast para sair antes do campeonato de equipes. Quem está organizando dessa vez é a Associação Brasileira, é a ABR, sou eu principalmente, com a ajuda do Eric e do pessoal. Mas principalmente eu e o Eric estamos à frente desse campeonato. Premiação aí muito boa, tá? Premiação de 7 Pro pro primeiro colocado com 7 Standard. 7 Pro pro segundo colocado e um 7 Standard pro terceiro. Então, premiação muito boa desse campeonato de equipes. Se inscrevam. Continuem acompanhando a gente e no próximo episódio, um marco na história do RoundNet. Sério mesmo, não é clickbait. Acompanhe, tá bom? É Fechamos, Eric? isso. Valeu, pessoal. Valeu. E é isso. Tamo junto. Valeu, galera. Falou!